Numa cidade que nunca cessa seu pulso, há momentos que fazem o mundo ao redor silenciar. Foi quando Clara, que perdera tudo numa tarde chuvosa, sentou-se a chorar sozinha num banco de madeira, e um estranho apareceu só para dizer que ela não estava só. Das lágrimas desesperadas ao primeiro sorriso após a ruína, dos sussurros na penumbra à coragem de ficar de pé diante do poder, o amor deles brota na adversidade, voraz como fogo que desafia a tempestade. Esta não é a história de um presidente e de uma desempregada, mas de dois corações que aprendem a confiar, amar e renascer. O fim da tarde em Lisboa trazia aquela luz pálida. Os últimos raios escorriam pelo vidro reluzente da Torre Vilar, o arranha-céu onde Clara Moreira havia passado os melhores anos da juventude. No amplo saguão, o batucar dos seus saltos ecoava cortante e ritmado, mas a cada passo sentia como se uma lâmina girasse em seu peito. Na mão trazia um envelope marrom. A folha frágil dentro pesava como uma pedra sobre o coração. A carta de demissão. A sala de reuniões no andar de cima ainda assombrava Clara como um corte que não cicatrizou. As acusações frias, a voz impassível do diretor de recursos humanos e o olhar evasivo dos colegas com quem ela passara noites em claro, tudo se misturava numa música amarga. A senhora é responsável por este erro. Não podemos ignorar. A frase seca girava em sua cabeça, como a agulha presa num vinil que não para. Ela quis abrir a boca para se justificar, tentou convencer, mas ninguém lhe deu oportunidade. A verdade foi torcida, anos de trabalho apagados em poucas sentenças. Clara acreditava que trabalhar duro valia reconhecimento. Era a primeira a ligar o computador de manhã e a última a apagar a luz à noite. Em fins de semana, amigos a convidavam para passear pela Baixa, ver fado, mas ela recusava para se afundar em relatórios. Pensava sempre, um dia a liderança verá, um dia o esforço será recompensado. E o fim foi assim uma carta, um aperto de mão forçado e a porta fria batendo atrás dela. Quando seus sapatos marcaram o último degrau, Clara parou por um instante. A porta giratória refletia seu rosto, a maquiagem borrada, olhos fundos e tristes. Já não se reconhecia. A mulher que outrora apresentara com confiança diante do conselho e enfrentara clientes difíceis, parecia agora um fantasma perdido na cidade. Ao sair, foi engolida pelo ruído do trânsito de Lisboa na hora do rush, as buzinas ecoando na Avenida da Liberdade, os elétricos amarelos tilintando nas esquinas, o vai e vem apressado nas calçadas de calcário preto e branco. O mundo parecia acelerar demais, e ela, deixada para trás, sentia-se uma náufraga com a tempestade no peito. Nuvens cinzentas vinham do Tejo, encobrindo o céu. Um vento úmido do mar mexeu seus cabelos, trazendo o sal do oceano. Clara apertou o envelope. Os vincos no papel pareciam feridas que se aprofundavam a cada aperto. Então acabou de verdade, sussurrou, a voz presa. Memórias jorraram como enxurrada. A imagem de sua mãe, Dona Teresa, abraçando-a no dia em que recebeu a notícia de que fora aprovada para Vilar, os olhos da mulher brilhando de orgulho. As noites em claro diante do monitor, os dedos trêmulos de cansaço, ainda assim digitando mais uma linha de relatório. As segundas-feiras com café preto espesso para disfarçar o sono, e ainda assim sorrir aos colegas. Todo aquele esforço parecia, até então, o alicerce de um futuro seguro. Agora transformara-se em pó, levado pelo vento sobre o passeio de Lisboa. Clara caminhou sem rumo. Deixou que os pés a guiassem, percorrendo ruas antigas com varandas de ferro corroído e vasos de papel. O pregão de vendedores ambulantes vendendo peixe fresco, o cheiro de castanhas assadas pairando por ali. Mas para ela tudo vinha sob uma lente grossa, sons distantes, cores desbotadas. Só ouvia o tamborilar do próprio coração, lembrando-a de que ainda vivia uma existência pesada e vazia. Quando a garoa começou, as gotas frias colaram-se nos cabelos e escorreram pelo rosto. Clara não se incomodou em se proteger. O batom borrado, o rímel riscava trilhas negras, mas não ligava. Os saltos encharcaram, pesando cada passo na calçada. Um elétrico passou, iluminado por dentro, onde se ouviam conversas e risos. A cena alargou a sensação de isolamento de Clara. Sou somente uma fracassada numa cidade que não para, pensou,
com o peito apertado. Depois de quase meia hora perdida, ela encontrou-se diante do Jardim das Amoreiras, um recanto tranquilo escondido entre prédios antigos. Entrou e deixou a chuva molhar seu casaco. A fonte no centro borbulhava. Algumas crianças com capas de chuva riam enquanto corriam. Aquelas risadas ecoavam como lâminas no peito de Clara. Ela virou o rosto, mas as lágrimas vieram sem freio. Sentou-se num banco de pedra sob a copa da amoreira, mãos trêmulas cobrindo o rosto. Os soluços escaparam, sem contenção. Não era só o choro por perder o emprego, mas o acúmulo de semanas tensas, anos de sacrifício, noites em que se dizia para ser forte. Tudo se partiu num instante, reduzindo-a a uma mulher pequena no meio do parque imenso. Entre a chuva e o bater descompassado do coração, Clara ouviu um sussurro interior. Há um caminho à frente, haverá algo para mim? Ela ficou ali por muito tempo, deixando o choro se dissolver na garoa. Ao redor, algumas pessoas olhavam e logo seguiam seu caminho. Nessa cidade, cada um carrega sua própria dor, e muitas vezes é mais fácil fingir que não vê a lágrima do outro. Essa indiferença só aumentava a vergonha de Clara. Passou a mão no rosto, mas as mãos tremiam, e a maquiagem se espalhava ainda mais. Naquele instante sentiu-se invisível. Durante anos, esforçou-se para sobressair, provar que merecia. Agora parecia que tudo evaporara, restando apenas uma mulher comum, derrotada e exausta. O pensamento fechou sua garganta, tornando a respiração pesada. Um vento forte varreu o parque, sacudindo as folhas da amoreira. Clara enrolou mais o chale em volta do corpo, mas o frio parecia vir de dentro, não de fora. Do outro lado da fonte, o riso infantil continuava límpido. Aquela contraposição entre inocência e dor adulta era um espelho que lembrava Clara. Mesmo caída, o mundo seguia girando. Ela olhou para o céu. As gotinhas batiam nos cílios molhados. Tudo embaçava como seu futuro. Questões repetiam-se, sufocantes. O que diria a mãe? Como pagaria o aluguel? Quem contrataria alguém com o carimbo de fracasso? Preocupações rodopiavam sem lhe dar saída. As mãos aprisionaram o envelope, os vincos marcando-se como veias. Pensou em rasgá-lo, atirá-lo numa poça, mas não o fez. Mesmo o odiando, a carta era a verdade. Era uma cicatriz que lembrava. As esperanças que nutrira eram passado. Lembrou das manhãs em que corria pela praça do Rócio para chegar ao trabalho com um café quente na mão e o coração cheio de entusiasmo. Lembrou das noites tardias na Torre Vilar, olhando o Tejo cintilar, jurando que estava construindo um futuro radiante. Tudo fora ilusão. A dedicação não a protegeu do abandono. Uma dor mais profunda que perder o emprego era sentir-se traída. Colegas que estiveram ao lado agora silenciavam. Líderes que prometeram uma família na empresa viravam as costas. Clara sorriu amargamente entre as lágrimas. Família? Era só uma figura de linguagem. Na úmida tarde lisboeta, ela desejou desaparecer. Talvez derreter com a chuva, tornar-se invisível, para que ninguém testemunhasse sua fraqueza. Talvez isso fosse um alívio. Mas o corpo não obedecia. Os ombros tremiam a cada soluço. O coração batia acelerado no peito. Enterrou o rosto nas mãos, tentando conter o choro. Mas quanto mais controlava, mais vívidas voltavam as lembranças. A voz da mãe ao telefone. Clara, você é o orgulho da mãe. A imagem do pai já falecido, que a aconselhara a ser forte. O olhar admirado dos amigos da universidade quando souberam que trabalhava na prestigiada Vilar. Tudo parecia agora estilhaços cortando sua carne. Um sabor amargo subiu. Teria ela apostado a vida no lugar errado? Todos os sacrifícios foram em vão? A pergunta era uma lâmina cravada no peito, dificultando a respiração. Não sabia se amanhã teria forças para se erguer. A chuva apertou, tamborilando no metal do banco e na superfície da fonte. Os passantes se dispersaram em busca de abrigo, mas Clara não se moveu. A água da chuva misturava-se às lágrimas, gelada, e ao menos aliviava um pouco, como se aquelas gotas levassem parte da dor, escorrendo para o chão. Quando a noite começou a cair sobre Lisboa, Clara permanecia ali, esgotada depois do pranto longo. Levantou o rosto, inalou o ar úmido, buscando fôlego. Ainda assim, o peso no peito era de pedra. Então, algo estranho aconteceu. Do outro lado do caminho, uma figura surgiu.
Ao princípio, Clara só percebeu um vulto alto e magro, um sobretudo escuro encharcado, passos pausados. Pensou que fosse alguém procurando um banco vago, mas a figura parou bem ao seu lado. Por um momento sentiu desconforto. Por que estava ali? Por que não ia embora? Em vez disso, permaneceu imóvel, como quem espera com propósito. Clara, tensa, limpou rapidamente as últimas lágrimas. Não queria que ninguém visse seu estado deplorável. Mas antes que pudesse reagir, um perfume sutil madeira e chuva passou. Ela ergueu o rosto. A luz do poste do parque delineou o rosto do homem. Não era familiar no sentido comum, era uma estranheza que se tornava inesquecível. Traços definidos, olhos claros e serenos, uma postura de firmeza. Ele falava pouco. Olhava Clara sem julgar, sem curiosidade morosa, apenas com escuta. Então, com voz grave e calma, disse: "Você não está sozinha, Mhamkodan." A frase soou simples e poderosa. Num instante, Clara congelou, como se o som tivesse tocado algo no fundo do peito. Todo o barulho da cidade amortecera, restando apenas aquelas palavras a reverberar. Elas piscaram, tentando entender se havia ouvido certo. Mas o olhar do homem era real demais, constante demais. E de alguma forma, naquele instante, a dor que a inundava afrouxou, cedendo espaço a uma fagulha tênue à presença. Clara ainda não sabia como responder, se expulsar ou atender. Antes mesmo que o fizesse, seu coração já tremia com um pensamento estranho. Talvez, naquela noite chuvosa, ela não estivesse inteiramente sozinha. A garoa persistia, tornando úmido e frio o banco de pedra onde Clara se encolhia. O casaco fino não bastava para aquecê-la, e a pele tremia de frio, mas dentro dela, o gelo era mais cortante que qualquer vento. Cada gota que atravessava o tecido era como uma agulha, lembrando-lhe que a vida acabara de se desviar para um beco sem saída. Diante de Clara, o jardim das amoreiras respirava vida. Crianças de capa colorida corriam em volta da fonte, rindo alto. Alguns idosos folheavam jornais com mãos trêmulas. Um casal caminhava de mãos dadas, dividindo o guarda-chuva, sussurrando segredos. Cada pessoa tinha um motivo para estar ali, uma história. Só Clara se sentia uma sombra sem sentido, abandonada em meio a tanta vitalidade. Ela abaixou o rosto, os cabelos escuros grudados, encharcados, colando-se às faces. Apertou contra o peito o envelope amarrotado, como se fosse a prova material de uma vida desmoronada. A folha dentro não era apenas um documento. Era uma sentença que reduzia anos de esforço a uma palavra cruel fracasso. A vergonha apertou-lhe ainda mais o coração ao pensar na mãe. Dona Teresa, cabelos já prateados, que passara a vida economizando para lhe dar um diploma e sempre acreditara que a filha teria um futuro brilhante. Clara recordava bem o dia em que foi aceita pela Vilar. A mãe a envolvera nos braços, lágrimas de orgulho caindo, repetindo: "Tenho tanto orgulho de você." Como encarar aqueles olhos agora? A dor não estava apenas na perda do emprego, mas na traição sentida. Na reunião daquela tarde, os colegas que almoçavam ao seu lado, que lhe pediam ajuda em relatórios de última hora, se calaram. Ninguém a defendeu quando o diretor jogou toda a culpa sobre ela. Clara sentiu-se como uma peça de xadrez sacrificada para salvar os outros. Mordeu o lábio, provando o gosto metálico do sangue, mas nada aliviava a amargura. As lágrimas voltaram, quentes no início, logo esfriando sob a chuva. Tentou cobrir o rosto, mas os soluços escapavam, ecoando pesados. Era como se as correntes que a contiveram durante semanas se rompessem. Toda a pressão, toda a obrigação de parecer forte, agora se despedaçava, reduzindo-a a uma mulher pequena, trêmula no vasto jardim. Entre soluços, flashes de lembranças surgiam. Clara diante da janela do pequeno apartamento, teclando madrugada adentro com café amargo ao lado. Clara jantando sozinha pratos frios porque não sobrava tempo para cozinhar. Os convites de amigos para ouvir fado em Alfama, sempre recusados com a desculpa de "há relatórios para terminar." Tantos sacrifícios, e em troca um risco implacável na folha da empresa. Então, no fim, "vivi para quê?" murmurou a voz quebrada. Uma mulher de meia-idade passou, segurando o guarda-chuva, parou por um instante, lançou-lhe um olhar rápido e logo desviou, apressando o passo como quem teme ser arrastada pela dor de um estranho.
Não era inesperado, mas bastou para apertar ainda mais o peito de Clara. Nesta cidade cheia, o sofrimento de um indivíduo era nada, um grão invisível na multidão. Clara cobriu o rosto com as mãos, mas as lágrimas escorriam entre os dedos, encharcando-os. A respiração acelerou. O peito pesava como sob uma rocha. Sentiu que poderia ser engolida pelo próprio abismo. O céu escureceu. Trovões longínquos ressoaram do oceano. O vento sacudiu a amoreira. Folhas douradas se desprenderam, rodopiando até seus pés. Ela as olhou e sentiu afinidade. Folhas arrancadas do galho, sem abrigo, logo levadas pelo vento, esquecidas. Não era também o seu destino. Uma risada clara soou do outro lado do parque. Uma menina de 6 ou 7 anos, cabelos loiros em 2 tranças, pulava sob a chuva, correndo atrás de uma bola vermelha. O pai a seguia, rindo e chamando. A cena simples e terna fez o peito de Clara arder. Um dia sonhara com uma família assim, acreditando que, quando a carreira estivesse firme, teria coragem de abrir o coração. Agora, parecia um sonho distante, no horizonte inalcançável. A chuva engrossou, expulsando as pessoas do jardim. O som dos passos apressados, os estalos de guarda-chuva se abrindo, tudo se dissipava. Restava só Clara, ensopada, tremendo. Tentou se erguer, mas as pernas estavam pesadas, como acorrentadas. Temia que, se deixasse o banco, desabaria no meio do caminho. Encostou a testa na mão e murmurou: "Não tenho mais nada." A frase soou clara no barulho da chuva, e ela se assustou com a verdade nua dela. Não era só o emprego perdido, era a fé, era o sentido da vida. Foi então que uma sombra surgiu. Primeiro, apenas o contorno refletido no chão molhado alto, firme. Pensou que fosse alguém de passagem, mas a sombra não se moveu. Parou junto ao banco. Clara ergueu devagar o rosto, os olhos vermelhos brilhando sob a água, e encontrou outro olhar límpido, sereno, fixo nela. A luz amarela do poste se quebrava nas gotas de chuva, criando um cenário enevoado, quase como uma pintura a óleo. Piscou, tentando enxugar as lágrimas, mas ainda distinguia a figura ao lado. Não buscava abrigo, não se apressava. Apenas permanecia, como árvore silenciosa. Um incômodo atravessou Clara. Estava em seu pior estado, o cabelo colado, maquiagem borrada, olhos inchados, e não queria testemunhas. Virou o rosto, tentando esconder-se, mas não havia julgamento naquele olhar, nem pena, nem curiosidade. Havia apenas espera. O vento trouxe um perfume suave. Não era colônia barata, mas cheiro de madeira leve, misturado ao da lã molhada. Havia segurança naquela fragrância. Clara fechou os olhos por um instante, deixando que a respiração se aliviasse. Então uma voz soou. Grave, quente, pausada, cada palavra escolhida com cuidado. Você não está sozinha. Concordando. A frase simples atingiu o mais fundo dela. Toda a certeza de ser invisível, descartável, sacrificada, vacilou. O coração tremeu, como corda tocada. Clara levantou os olhos inchados, encontrando os dele. Era um homem alto, postura ereta, sobretudo escuro encharcado, mas ainda digno. O que a paralisou não foi a aparência, mas os olhos, claros, firmes, abertos como espaço onde ela podia respirar. Ela murmurou: "Rouca, desculpe, não queria chamar atenção." O homem moveu levemente a cabeça, e um sorriso tênue cruzou seus lábios. Chamar atenção? Chorar não é crime. Fingir que não sente isso, sim, é erro. Clara ficou atônita. Quanto tempo fazia que ninguém lhe dizia algo assim? O que costumava ouvir era: "Seja forte, não chore." Mas essa voz não negava a dor, a acolhia como parte do ser humano. Por um instante, sentiu o peito afrouxar, como se a corrente tivesse se aberto uma fresta. Mas a mente voltou a desconfiar. Quem é ele? Por que se importa? Abraçou com força o envelope, como escudo. Quis falar algo para encerrar a conversa, mas as palavras emperraram. Uma parte dela queria fugir. Outra, ferida e carente, queria ficar. O silêncio se estendeu, quebrado só pela chuva e pelo coração disparado de Clara. O homem não apressou nada, apenas se sentou no banco, mantendo uma distância respeitosa. Esse gesto simples trouxe a ela uma sensação estranha. Não ameaça, mas companhia.
Você não precisa fazer isso, sussurrou a voz trêmula. Fazer o quê? Ele inclinou a cabeça, calmo. Sentar aqui. Só pareço ridícula. Ele riu baixo, não com ironia, mas com doçura. Não, isso não é ridículo. Isso é humano. E às vezes precisamos permitir ser frágeis. Oh! As palavras entraram como gotas em terra seca. Clara não respondeu. Apenas sentiu que a presença dele, a voz dele, quebrava o ciclo da solidão. Ergueu os olhos de novo. Não havia pena nem curiosidade. Havia algo próximo de compreensão. Como se ele também tivesse estado ali, já tivesse perdido tudo, e por isso entendesse sem precisar perguntar. Um nó subiu à garganta e de repente Clara confessou. Perdi o emprego, perdi tudo, e já não sei mais quem sou. End of. Ele não interrompeu, não ofereceu frases prontas. Apenas assentiu, firme, deixando claro que suas palavras tinham eco. E Clara percebeu, pela primeira vez naquele dia escuro, não estava totalmente sozinha. Clara permaneceu imóvel, enquanto as palavras do estranho ecoavam em sua mente. Você não está sozinha, em Kong Ko Dan. Soavam simples, mas acertavam em cheio o vazio mais fundo do seu coração. Durante semanas, vivera a sensação de ser deixada para trás, invisível na própria dor. E agora, um completo desconhecido dizia exatamente o que ela mais desejava ouvir. Engoliu em seco, a voz trêmula. Por quê? Por que o Senhor disse isso? Eu nem o conheço. O homem deu de ombros. O cabelo encharcado caía-lhe sobre a testa, mas não lhe roubava a serenidade. É verdade, não nos conhecemos. Mas vi uma mulher chorando sob a chuva. Eu sei como é essa sensação de acreditar que o mundo inteiro virou as costas. Só não quero que você acredite que isso é a verdade. Clara desviou o olhar, erguendo um muro invisível. Não sabia se podia se abrir diante de um estranho, ainda mais no instante de maior fragilidade. Mas havia algo no tom dele, não era vazio, não era frase feita. Havia peso, como se tivesse sido moldado em dor já vivida. Ela riu seco, entre amarga e descrente. E o Senhor por acaso sabe como é? Ser demitida? Ser acusada de algo que não fez e jogada fora como inútil? Ele não respondeu de imediato. Apenas a fitou, com seriedade suave. O silêncio se encheu com o pingar da chuva. Então assentiu, devagar. Eu sei. Mais de uma vez. E também sei. Isso não define quem você é. O trabalho se perde, mas o seu valor permanece. Clara estremeceu. Parte dela queria acreditar, parte gritava, o que ele sabe sobre mim? Mas havia convicção naquele olhar, como se já tivesse visto o abismo e por isso falasse com tanta firmeza. O vento passou, fazendo-a arrepiar-se. O homem inclinou-se levemente, estendendo a mão sem forçar. Deixe-me lhe oferecer um café. Um lugar quente é melhor que chorar na chuva. Só isso, nada mais. Clara encarou aquela mão, lutando consigo mesma. A razão alertava para não confiar em desconhecidos, mas o coração exausto ansiava por um abrigo, ainda que temporário. Mordeu os lábios. Eu nunca faço isso. Sair com alguém que acabei de conhecer. Ele sorriu, breve, porém caloroso. Eu entendo. E não precisa se preocupar. Só pensei que, depois de um dia como o seu, não deveria enfrentar tudo sozinha. Um café não resolve tudo, mas pode trazer um pouco de calor. Calor. A palavra doeu, porque era justamente o que lhe faltava. Desde que saíra da Torre Vilar, sentia-se expulsa do mundo. Agora, uma fagulha surgia diante dela, e não sabia se teria coragem de recusar. Suspirou e ergueu o olhar. Os olhos dele permaneciam ali, pacientes, sem pressa. Essa espera lhe devolvia uma escolha. A de ainda decidir sobre sua própria vida. Por fim, Clara assentiu, num sussurro. Está bem. Um café. Ele se levantou e estendeu a mão novamente, desta vez apenas para ajudá-la a sair do banco escorregadio. Clara hesitou um segundo, depois pousou a sua sobre a dele. Era uma mão firme, quente, um ancoradouro em meio à tormenta. Deixaram o jardim. A chuva continuava, mas parecia mais leve. Dentro de Clara, a tempestade ainda rugia, mas já não caminhava sozinha sob o aguaceiro. O calçamento de pedras brancas e negras brilhava molhado, refletindo seus passos. Clara andava devagar,
dividida entre timidez e estranheza. A mão dele sustentava a dela sem apertar, deixando espaço, como a dizer que ela podia soltar, lá a qualquer instante. E, isso a surpreendia, entre tantos olhares que já haviam atravessado de chefes, colegas, até estranhos na rua, raramente sentira respeito por sua vulnerabilidade. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia espaço para decidir o ritmo, a distância. Eles subiram por uma ladeira estreita, ladeada de casas antigas com varandas de ferro cobertas de buganvílias vermelhas. A chuva tamborilava nos telhados, escorrendo em filetes. Ele caminhava ao lado, ereto, tranquilo, sem pressa. Depois de alguns minutos em silêncio, Clara não aguentou. O senhor, de verdade, já passou pelo que eu descrevi? Ele a olhou, firme e suave. Sim, e aprendi que perda não é ponto final. Às vezes, é a forma da vida obrigar a gente a escrever um novo capítulo. Clara esboçou um sorriso amargo. É fácil falar. Mas quando você está na sala, ouvindo acusações, vendo colegas calados, parece que você desaparece. Como se nunca tivesse existido. Elle concordou, devagar, oisai. Ser tratado como descartável é das dores mais duras. Mas a sua existência não depende do olhar dos outros. Você ainda está aqui, respirando, caminhando. Isso é a prova real. Clara silenciou. Não era uma cura, mas suas palavras eram como uma pedra jogada no lago, criando ondas que quebravam a superfície sufocante. Na esquina seguinte, ele parou diante de uma pequena cafeteria. A placa de madeira dizia Café Alfama, simples e acolhedora. Do interior, vinha luz amarelada, quente, filtrada pelo vidro embaçado. O aroma de café recém-passado e canela escapava para a rua, vencendo o frio da chuva. Ele abriu a porta, segurando-a para que Clara entrasse primeiro. Um sino tilintou, anunciando a chegada. O espaço estava quase vazio. Poucos clientes em mesas de madeira, conversando baixo. Uma canção de fado soava discreta de uma caixa de som antiga, a voz rouca de uma mulher carregada de emoção. Clara sentou-se perto da janela, de onde podia ver a chuva lá fora. Ele acomodou-se à frente, deixou o sobretudo molhado sobre a cadeira ao lado e chamou o garçom. "O que deseja?" perguntou a ela. Clara hesitou, então murmurou. "Café preto, sem açúcar." Um leve sorriso cruzou os lábios dele, como se aprovasse. Pediu uma bica, sem açúcar, e para mim, um carioca de café. O garçom assentiu e se afastou. Clara ficou mexendo no envelope ainda nas mãos, como se temesse que, ao soltá-lo, perdesse também o que restava de si. Ele a observava em silêncio, sem pressionar, apenas presente. Então disse, sereno como brisa, "Pode me chamar de Afonso." Clara piscou, absorvendo o nome curto, sólido. Respondeu baixinho, "Clara." Seu próprio nome soou estranho nos lábios, como se fosse a primeira vez em anos que se apresentava. Afonso sorriu e, por um instante, Clara sentiu o peso suavizar. As bebidas chegaram. A xícara de café preto fumegava diante dela, o aroma forte despertando seus sentidos. Clara envolveu a porcelana com as mãos frias, sentindo o calor se espalhar pela pele. Percebeu então o quanto tremia até aquele momento. Afonso ergueu a dele, sorveu um gole e comentou, em voz baixa, "Às vezes, tudo o que precisamos é isso. Um pouco de calor, um instante de silêncio, só para lembrar que ainda estamos aqui." Clara o encarou. As palavras eram simples, mas em sua boca soavam como sabedoria. Levou a xícara aos lábios, provou o amargor intenso. Fez uma careta, mas junto veio algo inesperado, uma clareza viva. Ficaram ali, no abrigo quente, enquanto a chuva seguia do lado de fora. E Clara, pela primeira vez naquele dia, não se sentia mais completamente abandonada. O fado preenchia o café em murmúrio, a voz carregada de tristeza, acariciando os cantos mais escuros da alma de Clara. Do lado de fora, as gotas riscavam o vidro, desenhando linhas difusas sobre o calçamento antigo. Dentro, o calor da xícara aquecia lentamente suas mãos, fazendo o tremor diminuir. Ela abaixou o olhar, observando a fumaça que se erguia do café forte. O vapor lhe ardia os olhos e, de certa forma, disfarçava o rubor ainda presente depois do choro. À frente, Afonso bebia aos poucos o café suave, sem se apressar em falar.
Não a fitava como quem exige explicações, tampouco despejava consolos banais. Apenas estava ali presença firme e silenciosa, como uma vela acesa em meio à escuridão. O silêncio, no começo, a deixava desconfortável. Não estava acostumada a alguém que não a pressionasse a responder, mas, aos poucos, aquele vazio se transformava em espaço. E desse espaço, as palavras brotaram por si. Sabe, disse, rouca mas clara, eu passei toda a vida adulta tentando provar que era suficiente. Recusei festas, viagens, fiquei no escritório até tarde. Eu acreditava que o esforço seria reconhecido. E no fim, tudo se resumiu a um papel. Pegou o envelope amassado, colocou-o sobre a mesa. Ainda úmido, ainda pesado como pedra. Clara o encarou com raiva e impotência misturadas. Afonso inclinou a cabeça, olhou o envelope e depois voltou o olhar a ela. E sente como se todos esses anos não tivessem significado. Clara riu, seca, não só sem sentido. Eu me sinto idiota, como se tivesse sido usada. Eles sugaram meu trabalho, e quando precisaram de um bode expiatório, não hesitaram em me descartar. As palavras saíram como lâminas. O peito dela subia e descia em sobressaltos. Guardara essas frases por tanto tempo que agora libertar, las trazia alívio e dor ao mesmo tempo. Afonso apoiou a xícara, entrelaçou os dedos sobre a mesa. Sua voz era grave, firme. Clara, ouça. A traição deles não apaga a verdade da sua dedicação. Cada relatório, cada noite sem dormir, cada esforço, tudo isso é real. O valor está em você, não no modo como eles escolheram tratá-la. O silêncio de Clara foi profundo. As palavras dele ressoavam como sino em casa abandonada. Logo, porém, a dúvida voltou a ferir. Ela estreitou os olhos, desconfiada. O senhor fala como se já tivesse vivido esse mundo. Um sorriso breve, sombreado, surgiu nos lábios de Afonso. Talvez eu saiba mais do que gostaria. Clara quis perguntar, mas conteve-se. Em vez disso, suspirou, massageando as têmporas. Eu só não entendo como tudo pode desmoronar tão rápido. Ontem eu ainda acreditava estar construindo o futuro. Hoje, não tenho nada. Afonso se inclinou para a frente, a voz suavizada, quase sussurro. Às vezes, a vida derruba uma porta apenas para nos obrigar a abrir outra, aquela que nunca ousaríamos tocar se permanecêssemos no mesmo lugar. Clara o encarou, dividida. Parte dela achava a frase piegas, mas a outra, cansada e quebrada, queria acreditar. As lágrimas voltaram, não em torrente, mas em fios lentos, como se o coração estivesse reaprendendo a respirar. Ele tirou do bolso um lenço branco e o colocou sobre a mesa. Não estendeu diretamente, apenas deixou ao alcance, respeitando a distância. Clara hesitou, depois pegou. O gesto singelo a surpreendeu. Fazia quanto tempo alguém a tratara com cuidado tão simples? Ela enxugou o rosto, murmurando, obrigada. Afonso assentiu em silêncio. O espaço entre eles se encheu de quietude não forçada, mas de escuta. Foi nesse instante que Clara percebeu. Fazia anos que não podia falar de sua dor sem ser interrompida, julgada ou chamada de fraca. Não sabia quem Afonso era, nem por que parara no jardim, mas o simples ato de ouvir abria uma fenda de luz em seu muro escuro. Recostou-se na cadeira, os olhos pousados na fumaça que se dissipava em espirais. Há quanto tempo não se permitia apenas respirar? Sempre ocupada, sempre apressada, sempre provando utilidade. Agora, sem nada disso, restava-lhe apenas a estranheza do silêncio. Afonso continuava à frente, sem impor peso. Sua presença era como um cobertor leve, discreto, mas aquecedor. De vez em quando levava a xícara aos lábios, permitindo que ela tivesse espaço para existir. O senhor é diferente, disse Clara, após minutos. A maioria fingiria que não me viu, ou diria, vai ficar tudo bem, e seguiria. Mas o senhor está aqui, ouvindo. Afonso apoiou novamente a xícara, olhos profundos. Talvez porque eu saiba que o vai ficar tudo bem pode soar vazio. As pessoas não precisam de garantias falsas. Elas só precisam saber que alguém realmente as enxerga. Clara levantou os olhos. O peito aqueceu, tímido. Há tanto tempo acostumada a carregar sozinha, quase esquecera como era ser compreendida. Ela assentiu, com um sorriso trêmulo,
O senhor fala como se tivesse passado por isso muitas vezes. Uma sombra atravessou o olhar dele. Não respondeu de imediato. Mexeu a colher na xícara, o som metálico ecoando baixo. Então disse, enigmático, talvez eu entenda mais do que imagina, mas isso importa menos que o que você está sentindo agora. A resposta vaga despertou a curiosidade de Clara, mas ela não insistiu. Temia quebrar a delicada paz recém-formada. O garçom voltou, trazendo uma fatia de bolo de laranja, úmido, coberto por fina camada de açúcar. Clara piscou, surpresa. Eu não pedi isso. Afonso sorriu. Eu pedi. Achei que um pouco de doce ajudaria a equilibrar o amargo. Ela deixou escapar uma risada a primeira em todo o dia. O som a surpreendeu. Cortou um pedaço do bolo e o provou. O sabor cítrico e macio espalhou-se, suavizando o amargor do café. Simples, mas suficiente para relaxar os ombros. O senhor sempre faz isso? Perguntou, curiosa. Aparecer na hora exata com um pedaço de bolo? Afonso baixou, gravé. Não. Mas hoje achei que você merecia algo que adoçasse. Clara emudeceu. O calor em seu peito crescia, misturado ainda com cautela. Não sabia quem ele era, nem o motivo de sua parada no parque, mas pela primeira vez em semanas não se sentia exaurida. O silêncio os envolveu novamente, quebrado apenas pela chuva no vidro e pelo fado que se arrastava suave. Até que Clara inclinou a cabeça, desconfiada, e perguntou, por que de verdade o senhor fez isso? Por que não passou reto como os outros? Afonso a fitou, e o olhar dele a fez endireitar a postura, como se fosse puxada para dentro dele. Respondeu breve, firme, porque eu vi você, não a fracassada, não um nome numa lista de demitidos. Eu vi uma pessoa ferida, e eu sei como isso dói. Não consegui fingir que não vi. Clara não encontrou palavras. Mordeu o lábio, desviou para a janela, escondendo a lágrima que surgia de novo. Mas essa gota era diferente. Não era só de desespero, era também de alívio. Pela primeira vez em muitas semanas, ela se sentia vista, realmente presente. O café já passara da metade. O lenço branco que Afonso deixara sobre a mesa estava agora marcado por borrões de rímel. Clara o girava entre os dedos, dividida entre gratidão e confusão. Raramente permitia que alguém tocasse sua fragilidade, mas com Afonso, suas defesas tão sólidas começavam a rachar. Ela ergueu os olhos. Investigativa. O senhor fala como se tivesse vivido a vida inteira no meu mundo, mas eu nunca o vi antes. Quem é você, Afonso? Ele não desviou, mas também não respondeu de forma direta. Sorveu mais um gole, repousou a xícara e disse com calma, alguém que já perdeu muita coisa, o suficiente para entender que, às vezes, a perda não é o fim. Clara franziu o senho. Resposta vaga demais, cuidadosa demais para não revelar nada. Mas havia nos olhos dele profundos, claros, tingidos de uma sombra de tristeza, uma verdade que escapava às palavras. Quis insistir, cavar mais fundo, mas o cansaço ainda pesava e, curiosamente, não saber lhe trazia paz. O mistério em torno de Afonso, de certo modo, lhe oferecia segurança, como se, no mundo que acabara de lhe virar as costas, a existência de alguém ainda indefinível fosse um consolo. Lá fora, a chuva rareava. A luz dos postes refletia-se em poças douradas. A guitarra do fado sustentava uma nota longa, melancólica, envolvendo o café como véu de lembranças não ditas. Clara apoiou o queixo na mão e riu com ironia. Não acredito que tenha passado pelo jardim numa noite chuvosa só para bancar o bom samaritano com uma desconhecida. Afonso arqueou as sobrancelhas, um sorriso breve. Talvez não. Mas às vezes não precisamos de uma grande razão para parar. Basta o coração sussurrar que não devemos seguir adiante. Clara balançou a cabeça, meio desconfiada, meio tocada. Na boca dele, até uma filosofia soava genuína. Assustava-se ao perceber que começava a confiar, mesmo o conhecendo havia menos de uma hora. Depois de um instante, ela encarou o café na frente e murmurou. Achei que era forte, que se trabalhasse duro nunca cairia, mas hoje não sou nada. Afonso recostou-se, o olhar firme. Clara, chorar não é fraqueza. Fraqueza é aceitar que os outros digam quem você é. E eu vejo, em tudo o que contou, algo que ninguém pode roubar. O seu coração ainda quer viver.
prova disso é que está aqui, tomando café, em vez de se deixar levar pela chuva. As palavras atingiram fundo. Clara conteve outra lágrima. Ele percebera algo que ela mesma não via. A chama frágil, mas viva, dentro dela. O silêncio que se instalou era quente. Pela primeira vez desde a carta de demissão, Clara sentiu algo além do desespero. Como se uma porta se abrisse e Afonso estivesse parado no umbral. Ela girou o lenço entre as mãos, o toque do tecido lhe dando estranha segurança. Olhou-o, ainda marejada. O Senhor me faz sentir diferente. Costumo ser ignorada ou receber frases feitas. Mas não deprecia a minha dor, nem tenta apressar. Por quê? Afonso apoiou-se na mesa, o rosto meio iluminado, meio na sombra dourada. Porque sei que consolo pode ser gelo. Cobre a ferida, mas a deixa mais fria. O que cura é ser ouvido de verdade. É isso que dá existência. Clara ficou suspensa. Há quantos anos ninguém a ouvia assim? A mãe sempre esperava vitórias. Os colegas exigiam mais, os chefes mais ainda. Ninguém jamais ficara só para escutar. Lá, um intervalo passou. A chuva tamborilando suave nos vidros, o fado suspirando como a própria cidade. Clara inclinou a cabeça, um sorriso enviesado. O senhor parece sábio demais para alguém que só passava pelo parque. Algo não fecha. Afonso sorriu um sorriso que admitia e escondia ao mesmo tempo. Talvez você tenha razão. Eu não sou um errante sem rumo, mas isso não importa esta noite. O que importa é você respirar mais leve. Clara franziu o senho. Ele se esquivava, sim, e claramente havia segredos. Mas em vez de desconfiar, sentiu nascer uma curiosidade inquieta. Afonso era como um livro de capa antiga. Bastara abrir as primeiras páginas para querer ler o resto. Suspirou, mexendo a espuma do café. Hoje achei que perdi tudo. Mas agora, não sei porquê. Sinto menos peso. Ainda dói, mas não sufoca tanto. Os olhos dele suavizaram. A voz saiu baixa. A dor prova que você está viva, Clara. E se o coração ainda procura fôlego na escuridão, também encontrará o caminho da luz. Clara emudeceu. De outro, pareceria clichê barato, mas de Afonso soava como sino ressoando numa catedral vazia. O garçom trouxe uma jarra d'água e pequenas xícaras. Afonso agradeceu com um gesto, voltando-se a ela. Não disse nada, deixou o silêncio ser espaço. Clara observou as mãos dele. Longos dedos, fortes, com marcas discretas de calos. Não eram mãos de quem vivia à toa. Eram mãos que já haviam segurado peso, responsabilidades. Esse homem não era simples. Quem é você, afinal, Afonso? Sussurrou. Pela segunda vez naquela noite, ele a fitou. Os olhos dele fundos como o tejo noturno quase a convenceram de que revelaria. Mas sorriu, apenas a boca curvando-se de leve. Apenas alguém que o destino pôs diante de você nesta noite de chuva. O coração de Clara tropeçou. A resposta, meio brincadeira, meio enigma, tinha uma força estranha. Ela não sabia se devia rir, irritar-se ou acreditar. Só sabia que, quando os olhares se encontraram, o tempo pareceu suspender-se, e até a chuva lá fora calou. O relógio de parede do café soou discreto, marcando pouco depois das 8. O lugar já quase vazio, restavam apenas algumas silhuetas mergulhadas em jornais ou conversas baixas. Lá fora, a chuva fina insistia, refletindo as luzes da rua em faixas douradas sobre o calçamento molhado. Clara segurava a xícara agora morna com as duas mãos. O corpo já não tremia tanto, mas a mente ainda flutuava como barco à deriva. Parte dela queria levantar-se e ir embora, proteger-se da presença enigmática à sua frente, mas havia um fio invisível que a mantinha ali, como se a presença dele fosse a única âncora contra o abismo. Afonso observava pela janela o rastro das gotas. Quando falou, a voz grave rompeu o silêncio. Clara, pode ser difícil acreditar, mas acho que o destino tem formas próprias de agir. Talvez veja hoje como o pior dos dias, mas também pode ser que, a partir dele, algo novo comece. Clara soltou um riso curto, irônico. Destino? Eu acreditava no esforço, no trabalho, e bastou uma reunião para tudo ruir. Se isso é destino, ele é cruel. Ele virou-se para ela, olhar firme. Talvez seja.
O destino nem sempre é gentil, mas costuma nos levar a lugares inesperados, como esta noite que me levou ao jardim e trouxe você para esta mesa. Ela calou-se. Não queria admitir, mas algo dentro dela se agitava. Se não fosse pela demissão, estaria ali, diante daqueles olhos misteriosos. Olhou para o envelope de demissão, depois para o lenço manchado de Afonso. Um objeto carregava o fim, o outro, um começo. A contradição a fez arfar. Então ele se inclinou, a voz baixa, firme. Clara, quero lhe pedir algo. Ela piscou, surpresa. O quê? Ele hesitou um instante. Depois sorriu sorriso breve, mas quente, que aceite dar um passeio comigo. Ou, quem sabe, outra noite qualquer. Não por pena, mas porque não deveria deixar o mundo convencer-la de que precisa enfrentar tudo sozinha. Clara ficou imóvel. Um lado erguia muros. Sair com um estranho. Mal sabia quem ele era. Mas o outro, o lado que acabara de reencontrar o ar após semana sufocada, desejava exatamente isso. Uma fagulha, uma companhia. Mordeu o lábio, indecisa. Eu nunca aceito convites assim. Afonso assentiu, sem desapontar-se. Eu entendo. Tem todo o direito de recusar. Só quero que saiba que existe escolha, além da solidão. As palavras aprenderam como laço. Pela primeira vez, alguém não a pressionava nem impunha respostas. Apenas lhe oferecia a escolha. Isso tornava ainda mais difícil negar. A chuva rareava, restando apenas pingos espaçados. Clara voltou-se para a janela. Depois encarou os olhos dele. Não havia pressa naquele olhar, apenas espera, paciente, firme. O coração acelerou, a respiração curta. A razão pedia cautela. Mas o coração, frágil e resistente, respondeu primeiro. Ela assentiu, quase imperceptível, mas suficiente para que um sorriso surgisse nos lábios de Afonso. Está bem. Só desta vez. E naquele instante, Clara não imaginava que essa pequena decisão mudaria todo o rumo de sua vida. Ele apenas sorriu, não como quem conquista, mas como quem recebe confiança rara. Não disse mais nada, apenas tamborilou os dedos na xícara, como quem fecha um capítulo. Clara sentiu o coração disparar. O que foi que eu fiz? Pensou. Aceitara um convite de alguém quase desconhecido. O dia inteiro fora marcado por arrependimentos. E, no entanto, naquela noite de lágrimas, ela deixara espaço para que um estranho entrasse. Talvez fosse justamente isso o absurdo que a fazia sentir-se viva. Quando se levantaram, o sininho da porta tilintou junto ao vento frio que entrou. Clara ajustou o lenço no pescoço. Afonso abriu a porta, inclinando-se para deixá-la passar. O gesto simples lhe transmitiu segurança. Lá fora, restavam apenas gotas dispersas. As ruas de Alfama serpenteavam diante deles, estreitas, com janelas iluminadas e varandas floridas. Ao longe, uma guitarra ecoava de uma taberna, acompanhada de um fado melancólico à voz da própria Lisboa. Afonso caminhava devagar, deixando que Clara escolhesse o ritmo. De vez em quando virava-se, atento ao conforto dela. Clara, a princípio rígida, começou a relaxar sem perceber. Para ser sincera, murmurou: ainda me sinto tola por aceitar. Ele desviou o olhar para ela, sorrindo de canto. Tola ou corajosa? Às vezes aceitar uma mão estendida é mais difícil que recusar. Clara parou meio passo. As palavras eram simples, mas a atingiram fundo. Quantas vezes recusara convites, sonhos, afetos em nome da segurança do trabalho? E agora o trabalho se fora, deixando-lhe apenas vazio. Talvez Afonso tivesse razão. Dizer sim naquela noite fosse seu ato mais corajoso. Dobraram uma ruela estreita, roupas molhadas ainda pendiam no varal, postes piscavam luz fraca. Clara inspirou o cheiro da pedra úmida e da madeira antiga das portas. Era uma Lisboa crua, mas viva, tão diferente do escritório gelado que a rejeitara. Afonso parou diante de uma janela iluminada, a luz banhando seus rostos. Olhou-a nos olhos e falou baixo: Clara, não prometo curar a sua dor, mas posso prometer uma coisa: você não vai carregá-la sozinha. Ela conteve o fôlego. O olhar dele não era doçura passageira, mas compromisso silencioso. O coração dela tremeu. Não respondeu. Apenas assentiu, aceitando em silêncio.
e quando retomaram o caminho sob as luzes douradas de Alfama, Clara sabia. Uma porta acabara de se abrir. A luz suave da manhã lisboeta atravessava as cortinas, desenhando faixas douradas no chão da sala. Clara estava encolhida no sofá, uma chávena de chá de hortelã fumegante entre as mãos. Acordara cedo, não por compromissos, mas porque as imagens da noite anterior voltavam sem cessar, impedindo-lhe o descanso. Recordava cada detalhe: o som da chuva nos telhados, o reflexo das luzes nos olhos de Afonso, as palavras dele: "Você não precisa carregar a dor sozinha." Aquilo grudara-se ao coração, bálsamo e tormenta ao mesmo tempo, reacendendo tanto a esperança quanto o medo. Quem é ele, afinal? Clara se perguntava. Não podia ser apenas um acaso. O modo como falava sobre perda, sobre força interior, era profundo demais para mero consolo. Deixara-se levar pelo cansaço e não questionara. Agora, com a manhã, a razão voltava, cobrando respostas. Colocou o chá sobre a mesa e começou a andar em círculos pelo pequeno apartamento. O eco dos passos sobre o chão de azulejo era o único som. Sobre a mesa de jantar, o envelope da demissão ainda repousava, ferida aberta. Clara pegou-o, apertou contra a mão. As palavras escritas lá pareciam gritar: fracasso. Respirou fundo, tentando afastar o peso. Não, eles não vão me definir. As palavras de Afonso ecoaram, e só de lembrar seu olhar, a respiração parecia mais leve. Mas logo a inquietação cresceu. Ela não sabia nada dele, nem onde morava, nem o que fazia. Talvez nem mesmo Afonso fosse real. Nesse momento, o telemóvel vibrou. Clara pegou-o. Uma notificação automática de um aplicativo de economia que esquecera de cancelar. O título estampado: Grupo Costa Duarte anuncia novo presidente. Afonso Duarte toma posse. Clara congelou. O coração disparou, quase derrubando o aparelho da mão. Deslizou a tela e os olhos fixaram-se na foto. Um homem alto, de fato escuro, olhar firme, expressão de autoridade. O cenário era diferente do café íntimo, mas não havia dúvida. Era ele. Era Afonso, o homem que partilhara com ela um pedaço de bolo de laranja numa noite chuvosa. O sangue lhe subiu ao rosto, queimando. Todo o corpo tremeu entre choque, raiva e medo. O homem que ouvira suas lágrimas não era um desconhecido qualquer. Era o presidente do conglomerado, aquele ligado diretamente à empresa que a descartara. Clara deixou-se cair no sofá, as mãos segurando a cabeça. Meu Deus! Os fragmentos da noite passada juntavam-se de repente, as respostas evasivas, a compreensão incomum, o olhar marcado por um passado oculto. Tudo fazia sentido, mas por isso mesmo pesava ainda mais. Ele já sabia. Estava apenas com pena, ou brincava com sua vulnerabilidade. O coração batia descompassado, dividido entre acreditar na sinceridade das palavras dele e sentir-se usada novamente. O telemóvel apitou. Uma mensagem. Nome no visor. Afonso. Clara, eu sei que viu as notícias. Por favor, me dê a chance de explicar. Ela ficou a olhar para a tela, o peito apertado. Os dedos tremiam sobre o teclado, incapazes de responder. Era mais que uma manhã. Era o início de uma batalha interna entre a fé e o medo. No impulso, Clara atirou o lenço branco de Afonso sobre a mesa, como quem corta o último fio entre eles. Mas, ao vê-lo repousar suave, o coração se contraiu. A lembrança de sua voz, chorar não é fraqueza, voltava tão verdadeira que a confundia ainda mais. Metade dela queria confiar. A outra metade queria fugir. Le ventus de repente caminhou até a varanda. Dali via os telhados vermelhos de Alfama, ainda úmidos da chuva, brilhando sob o sol nascente. Lisboa seguia viva, indiferente à tempestade dentro dela. Respirou fundo, voltou para dentro e escreveu apenas: Encontre-me, agora. Minutos depois, o telemóvel vibrou. Estou a caminho. O coração dela se apertou. Andava pelo apartamento, sem saber se esperava uma confissão honesta ou um jogo cruel. Meia hora depois, uma batida à porta. Clara abriu com brusquidão, o rosto marcado de raiva. Afonso estava ali, fato escuro, gravata impecável, imponente como na manchete. Mas os olhos, ao fitá-la, estavam desarmados, pacientes, quase frágeis. Clara. Começou.
Mas ela cortou de imediato. O senhor sabia desde o início, não é? Sabia quem eu era, sabia da demissão, e mesmo assim ficou a ouvir como se eu fosse uma pobre coitada. Afonso respirou fundo, mantendo o olhar firme. Não, eu não sabia quem era você quando a vi no jardim. Só vi uma mulher em dor. Sentei-me porque reconheci o que sentia. Só depois soube que tinha trabalhado numa empresa ligada ao grupo que agora presido. Clara soltou uma risada amarga, os olhos marejados. Reconheceu o que eu sentia? Um presidente poderoso. O que sabe sobre perder tudo? Sobre ser esmagado? O senhor tem tudo, e eu não tenho nada. Ele deu um passo à frente, mas parou ao ver que ela recuava. A voz dele veio grave, firme. Clara, eu também já perdi tudo. Dinheiro, prestígio, pessoas que pensei que nunca me deixariam. Eu conheço o preço da traição. Por isso não consegui virar as costas quando a vi sozinha naquele banco frio. Ela estremeceu, lágrimas caindo, dor e dúvida misturadas. As palavras soavam verdadeiras, mas a confiança dentro dela estava em ruínas. Devia ter me contado desde o início, murmurou entre soluços. Devia ter me deixado saber com quem falava. Afonso inclinou a cabeça, o arrependimento visível no olhar. Talvez tenha razão, mas, naquele momento, não queria que visse um presidente. Queria apenas que visse um homem. O silêncio caiu denso, pesado como chuva prestes a voltar. Clara virou o rosto, escondendo as lágrimas que escorriam. Não podia perdoar de imediato, mas tampouco podia negar. Apesar de tudo, seu coração ainda estremecia diante da sinceridade calma dele. A porta se fechou atrás de Afonso, deixando no apartamento um silêncio espesso. Clara permaneceu encostada na parede, as mãos ainda trêmulas. As lágrimas mal tinham secado, mas o que mais a confundia não eram as palavras dele, era a sua própria reação. Esperara sentir mais raiva, soltar acusações duras, expulsá-lo sem olhar para trás. Porém, quando ele a fitou, quando a voz grave pareceu carregar feridas antigas, seu coração amoleceu, como se uma parte dela teimosa ainda quisesse acreditar. Cambaleou até o sofá e deixou-se cair. O apartamento lhe parecia pequeno demais, sufocante. Sobre a mesa, o lenço branco de Afonso repousava ao lado do envelope amassado da demissão. Um símbolo de fim, o outro de começo. Os olhos de Clara embaçaram diante do contraste. Talvez ele tenha sido sincero, ou talvez saiba apenas disfarçar bem. O pensamento rodava como faca. Recordava-se do olhar dele no jardim, do sorriso quando pediu o bolo de laranja. Aquilo não parecia encenação, mas então a imagem dele no jornal altivo, poderoso, surgia, e o medo a dominava. Levantou-se e foi até a varanda. O vento vindo do tejo trazia um toque de sal. O céu cinzento, os pombos girando sobre os telhados vermelhos, tudo refletia o seu estado, nem tempestade, nem bonança, apenas suspensão. Abraçou os próprios ombros, ecoando as palavras dele. Não queria que visse um presidente, queria que visse um homem. A frase lhe apertava o peito, porque sim, era disso que precisava, não de um símbolo de poder, mas de uma mão verdadeira quando estava à beira do abismo. Mas a vida já lhe ensinara. Confiar na pessoa errada podia destruir tudo. E confiar em Afonso significava entregar o que restava do seu coração justamente a alguém capaz de esmagá-lo com um gesto. Suspirou fundo, fechando os olhos. Sabia estar parada numa encruzilhada. De um lado, a razão que lhe implorava para cortar antes que fosse tarde. Do outro, o coração, frágil mas pulsante, que batia descompassado só de lembrar o olhar dele. O telemóvel vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem. Clara correu para ver. Era dele outra vez. Não vou incomodá-la mais hoje. Mas lembre-se, não precisa carregar a dor sozinha. Quando estiver pronta, estarei aqui. Mordeu o lábio, as lágrimas retornando. A paciência em cada palavra desarmava mais do que qualquer insistência. Ele não a pressionava, apenas esperava, e era justamente essa espera que a impedia de virar as costas. Largou o telemóvel, afundou o rosto nas mãos. A batalha entre coração e razão mal começava. O dia arrastou-se em suspensão. Clara tentou se forçar a procurar novas oportunidades. Navegou em sites de emprego,
Revisou o currículo, escreveu apresentações, mas cada palavra no ecrã parecia vazia. A mente voltava sempre ao mesmo ponto. O olhar sereno de Afonso, a frase dele, "Quando estiver pronta, estarei aqui." Fechou o portátil com força, recostou-se e suspirou. O silêncio da sala era tão profundo que podia ouvir o próprio coração. Cada pausa se tornava um espelho daquilo que não queria admitir. A saudade, ao cair da tarde, obrigou-se a sair. Caminhou pelas vielas de Alfama, entre roupas molhadas no varal e o cheiro de peixe grelhado vindo das cozinhas. Quis perder-se no burburinho da cidade, deixar que as vozes e os aromas levassem sua confusão. Mas, diante de uma janela, viu um casal rindo juntos sob a luz dourada. O coração se apertou. Imediatamente a memória voltou. Ela e Afonso, no café, dividindo bolo de laranja e um raro riso em meio à dor. Virou o rosto, apressou o passo, como se pudesse fugir da própria mente, mas quanto mais corria, mais forte o lembrava. A raiva pela ocultação ainda ardia, mas misturada a uma sede profunda de confiar outra vez. De volta ao apartamento, já de noite, ligou o rádio. O fado encheu a sala, mas longe de acalmar, intensificava o eco da voz dele. Não queria que visse um presidente. Queria que visse um homem. Apertou o braço da cadeira, dilacerada. A razão gritava, esqueça-o, não seja tola, não caia outra vez. Mas o coração, ferido e teimoso, batia mais alto cada vez que lembrava a paciência da última mensagem. Na cama, puxou o cobertor sobre a cabeça. Mesmo na escuridão, a silhueta dele persistia, clara, quase palpável. Revirou-se dezenas de vezes, lutando não apenas contra lembranças, mas contra si mesma. E, quando a noite engoliu Lisboa em silêncio, Clara enfim reconheceu uma verdade impossível de negar. Podia fugir do emprego perdido, podia recomeçar a carreira, mas havia algo de que não podia escapar, o chamado que vinha do fundo do seu peito. Um chamado com nome e rosto, Afonso. Na manhã de segunda-feira, Clara despertou depois de uma noite de sono entrecortado. A luz atravessava as frestas da cortina, ofuscando-lhe os olhos em vez de confortá-la. Arrastou-se até a cozinha e preparou um café forte, esperando que a cafeína dispersasse a névoa que envolvia sua mente. O telemóvel vibrava sem parar com novas notificações de e-mail. Abriu a caixa de entrada com a intenção de apagar as mensagens inúteis de sempre. Mas um título a fez congelar. Convite oficial. Reunião extraordinária. Grupo Costa Duarte. Clara clicou, os olhos arregalando-se a cada linha. O e-mail era formal, selado com o timbre digital do conglomerado. O texto era direto. O conselho convocava uma reunião sobre um projeto de marketing em crise, e ela estava convidada a participar como consultora convidada. O coração disparou. Por que eu? Pensou. Uma ex-funcionária, despedida em desonra, sem cargo, sem prestígio. E agora, um convite para uma reunião de alto nível? Então reparou na nota final, digitada separadamente, diferente do corpo oficial. Confie em mim. Afonso. Só podia ser ele. Só ele teria poder para incluir seu nome naquela lista. Clara deixou o telemóvel sobre a mesa e começou a andar de um lado a outro no apartamento. A raiva queimava, ele continuava a interferir, mas junto vinha outra chama, orgulho. Aquilo era uma chance de resgatar sua dignidade, de provar que a demissão fora um erro. Parou diante do espelho. As olheiras marcavam seu rosto, mas no fundo dos olhos brilhava algo mais forte, determinação. Não podia confiar plenamente em Afonso, mas podia confiar em si mesma. Abriu o guarda-roupa. Os dedos pousaram sobre o blazer cinza que vestira na apresentação mais bem-sucedida do ano anterior. Ao tocar o tecido, lembrou-se da confiança com que dominara a sala naquele dia. Era esse sentimento que queria de volta. Naquele instante compreendeu. Afonso podia abrir a porta, mas atravessar, lá ou não era escolha sua. E desta vez, ninguém definiria seu valor além dela própria. À tarde, Clara estava diante da torre de vidro do Grupo Costa Duarte. O prédio refletia o céu de Lisboa, imponente, fazendo-a sentir-se pequena. Executivos iam e vinham em trajes impecáveis. Ela apertou a alça da bolsa e respirou fundo. Na recepção,
O funcionário confirmou seu nome na lista surpreso, mas cordial. No elevador, o coração dela batia forte à medida que os números avançavam até o último andar. Ao entrar na sala de reuniões, sentiu o peso do ambiente. Uma mesa longa de nogueira, diretores e acionistas alinhados em ternos, laptops e papéis organizados. Vários olhares se ergueram, avaliadores, desconfiados. Clara ergueu a cabeça e avançou, cada passo ecoando no piso de madeira. Na cabeceira, Afonso a observava. A luz da janela desenhava sua silhueta firme no fato azul escuro. Quando os olhares se encontraram, ele apenas inclinou levemente a cabeça discreto, mas claro, você não está sozinha. A reunião começou. Os diretores expuseram os problemas. Vendas em queda, investidores perdendo confiança, números alarmantes projetados na tela. As vozes eram tensas, rápidas, o ambiente carregado. Clara ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados debaixo da mesa para disfarçar o tremor, até que um diretor grisalho ergueu a sobrancelha e a encarou, com tom mordaz, e esta é a senhora Clara Alves, certo? Uma ex-funcionária recém-demitida de uma subsidiária? O presidente Afonso acredita mesmo que possa contribuir? Um murmúrio correu pela mesa. Clara sentiu as dezenas de olhos cravados nela. Por um instante, quis desaparecer. Mas então recordou as madrugadas em frente ao computador, o olhar orgulhoso da mãe quando recebera a promoção, e as palavras de Afonso no café. A dor é prova de que você está viva. Levantou-se. Encheu os pulmões e deixou a voz sair firme, sem tremer. O problema não está nos números, está na história que eles contam. Vocês estão tentando vender este produto como mercadoria fria, quando os consumidores de hoje procuram experiência, procuram significado. Se não mudarmos a mensagem, toda a campanha será dinheiro jogado fora. A sala silenciou. Alguns franziram o senho, outros tiveram um brilho repentino nos olhos. Clara prosseguiu, com convicção crescente, é preciso criar conexão, fazer com que o cliente sinta que faz parte da narrativa, trazer a marca para fora do escritório, integrá-la à vida através da arte, da cultura, de rostos reais, não apenas de slogans polidos. Quando terminou, o peso pairou no ar. Então a voz de Afonso rompeu o silêncio, grave e firme. Exato, é disso que precisamos. Coragem, novas perspectivas, pessoas reais. As palavras dele quebraram a barreira da desconfiança. Os diretores começaram a discutir de novo, agora levando em conta a proposta de Clara. A atmosfera mudou. Ela se sentou, o coração ainda acelerado, mas dentro do peito, uma chama ardia. Pela primeira vez em dias sombrios, Clara não sentia apenas que existia, sentia-se viva, provando o seu valor. A reunião terminou após quase 3 horas tensas. Um a um, os diretores se levantaram, alguns ainda murmurando entre si, outros lançando a Clara raros olhares de aprovação. Ela permaneceu sentada, como quem acabara de correr uma maratona. O corpo exausto, mas o coração inflado, orgulho, força e um alívio que há muito não sentia. Guardou suas anotações e já se preparava para sair discretamente quando ouviu a voz grave no fundo da sala. Clara, pode ficar um instante? A mão dela apertou a alça da bolsa. Quis dizer não, fugir de mais complicações, mas as pernas não obedeceram. Voltou-se e assentiu. A porta se fechou, apenas os dois na imensidão silenciosa da sala. Afonso caminhou devagar em sua direção, afrouxou a gravata, desabotoou o colarinho, como se despisse a carapaça do presidente. Diante dela não estava mais a figura do jornal, mas o homem que lhe oferecera bolo de laranja numa noite chuvosa. Você foi brilhante, disse ele, a voz baixa, carregada de orgulho, não apenas pelas ideias, mas porque teve coragem de se levantar e fazer sua voz ecoar entre tantos olhares de desconfiança. Clara desviou o olhar, esforçando-se para soar contida. Só disse o que acreditava. Se serviu a alguém, ótimo. Se não, ao menos tentei. Um sorriso curvou os lábios dele. Afonso deu mais um passo. Agora, tão perto que Clara podia sentir-lhe a respiração. É por isso que confio em você. Clara, você não imagina o quanto mudou o clima naquela sala. E o quanto mudou a mim. O coração dela se apertou. Levantou os olhos
e encontrou o olhar dele intenso, transparente, despido de máscaras. Havia admiração, mas também algo mais profundo, crescente. Afonso, não. A voz dela tremeu. Você é o presidente de um império. Eu sou apenas alguém descartada. Nós não deveríamos... Ele a interrompeu, firme, mas terno. Títulos, cargos, poder. Nada disso importa quando olho para você. Eu não vejo uma demitida. Vejo uma mulher corajosa, verdadeira. Foi isso que me puxou até você, desde aquela noite no jardim. Os olhos de Clara se encheram de calor. Queria erguer muros, mas o coração batia descompassado, traindo qualquer resistência. Havia anos, ninguém lhe falava assim não por piedade, mas por respeito. O instante suspenso dissolveu as distâncias. Afonso ergueu a mão, deixando-a parada no ar, esperando. Clara fixou-se naquele gesto. Um passo adiante significava abrir a porta do próprio coração. Um passo atrás, manter a segurança fria da solidão. O tempo pareceu se estender. Vozes interiores a puxavam em direções opostas. Não confie. Ele pode esmagar você, e outras mais suaves. Mas esse olhar, esse tom, isso é real. Respirou fundo. O peito explodia. Então, finalmente, estendeu a mão e pousou-a sobre a dele. Um gesto simples, mas que soou como um juramento silencioso. Afonso fechou os dedos em torno da mão dela, firme e quente, os olhos brilhando de convicção. Clara murmurou. A voz grave e trêmula: não prometo um caminho fácil, mas prometo isto. Caminharei ao seu lado, custe o que custar. As lágrimas vieram, desta vez carregadas não apenas de dor, mas da sensação rara de ser vista, reconhecida. Anos de luta para provar seu valor diante de quem nunca o admitira, agora resumidos a um instante em que, enfim, alguém a enxergava pelo que era. Afonso inclinou-se. A distância se desfez até restar apenas o sopro. Clara fechou os olhos. O beijo veio suave, ardente, como se pudesse apagar cicatrizes antigas. Nos braços dele, já não era a mulher descartada. Era Clara, inteira, forte o bastante para amar e ser amada. Quando se afastaram, as testas ainda unidas, ela ofegava, mas com um sorriso tímido nos lábios. Ainda tenho medo, Afonso. Mas talvez desta vez eu deixe meu coração falar. Ele apertou-lhe a mão e sussurrou, cúmplice. Então deixe-o guiar. A razão, nós dois cuidaremos dela depois. Ambos riram baixo, um riso molhado de lágrimas, dissolvendo a tensão acumulada. Lá fora, o sol de Lisboa descia sobre o Tejo, tingindo o céu de laranja. A luz invadiu a sala, banhando-os num dourado suave como testemunha de um novo começo. E Clara soube. Dali em diante, sua vida não seria mais a mesma. Não importava quantos desafios viessem, ela havia escolhido confiar, escolhido amar, escolhido caminhar ao lado de Afonso.